Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Glória a Deus, o nosso primeiro culto dos homens presencial, né? Os dois primeiros a gente 100% online, mas agora, graças a Deus, deu uma camada aí na pandemia e podemos estar aqui juntos para aprendermos mais, um pouco mais de Deus, né? Então, como eu falei, né, a gente começou na pandemia ainda a série de os cultos temáticos, e um deles foi exatamente o culto dos homens. No primeiro culto, eu também tive a oportunidade de trazer a mensagem, né? Nós falamos sobre paternidade. Quem aqui lembra? Paternidade foi o primeiro culto, primeiro culto dos homens. Em seguida, nós vimos, né, sobre a questão do homem de Deus. E dentro daquela mensagem a gente viu alguns aspectos, alguns pontos que um homem de Deus precisa exercer na sua vida, dentro do seu lar. Entre eles nós vimos amar, prover, proteger e ser fiel. Então, buscando a Deus, sentindo um coração de trazer um aprofundamento maior sobre essa questão de amar. Como eu posso amar? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para amar, já que eu, enquanto homem de Deus, você, enquanto homem de Deus, precisa desenvolver isso na sua vida. E, infelizmente, a gente tem acesso a algumas informações distorcidas, né? A gente, desde criança, começa a ser ensinado, meio que indiretamente, às vezes, e esses conceitos, às vezes, deturpam a real veracidade dos fatos. Como, por exemplo, homem não pode chorar. Quem já ouviu isso aqui de alguém? Né? A gente escuta às vezes que homem não pode chorar. Mas qual é o problema de um homem chorar? Você já se perguntou por quê? É comum, né? Isso, como eu disse, vai sendo empregado indiretamente através de ações simples. Para você, é muito comum, às vezes você vai dar uma medicação ao filho, geralmente uma injeção. Diz, você não pode chorar não que você é homem. Né? Você é homem, você é menino. Não faça isso, porque você é homem. Você precisa ser macho. E essas coisas vão impregnando dentro da gente, e a gente deixa de ser homem, de fato, passa a ser um pouco machista, com alguns conceitos que não condizem com a realidade, né? Além disso, o homem não pode demonstrar sentimentos, porque o homem que demonstra sentimentos, ele não é um homem de verdade. Ele é um cara que não é homem. Homem que é homem não precisa mostrar sentimentos, não precisa dizer que ama, não precisa tratar as pessoas com carinho. Essas coisas vão sendo colocadas nas nossas vidas indiretamente, e se a gente não tiver o cuidado, nós deixamos com que ela molde o nosso caráter. Só que na Bíblia, nós aprendemos totalmente o contrário. Em Cristo, tudo isso é reformulado. Amém? Então, o texto base está lá em Efésios 4, 22, 23 e 24. Leitura bíblica desses dias. Se eu não estiver enganado, de ontem. Deixa eu só confirmar aqui. Efésios 4, 22, 23 e 24. Procurar meu calendário. Todo mundo achou? Diz assim, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Pode sentar. Então, como eu falei, essas coisas vêm ao nosso encontro, e se nós não tivermos o cuidado, nós deixamos com que elas moldem de forma negativa, de forma errônea, o nosso caráter masculino. Porque todo mundo concorda que um homem pode chorar? Amém? Todo mundo concorda que um homem pode demonstrar sentimentos? Amém, gente?
Ah, então pior do que o Jovec, viu, Gigi? Falem comigo, amém? Então você pode sim chorar. Jesus chorou? Jesus chorou, né? Na morte de Lázaro lá, né, a Bíblia diz que Jesus sentiu uma angústia tão grande que chorou. Você pode demonstrar sentimentos, você que é homem? Pode sim. Principalmente você que tem família. Alguém aqui tem família? Você precisa demonstrar os seus sentimentos com os seus. Então é sobre isso que nós vamos ver essa noite, é sobre esse amar, que às vezes é ensinado a gente de forma errada, que nós vamos ver de uma forma diferente aqui. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, e aí vai guardando as informações, nós vamos montar meio que um argumento aqui. Lá em Gênesis 1, 26, fala assim. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, primeiro ponto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Concordam comigo? Está aqui em Gênesis 1, 26. Lá em 1 João 4,16, lá no final da Bíblia, 1 João 4,16. Lá no final da Bíblia, perto de Judas já. 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, se somos a imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, logo precisamos fazer uso desse sentimento que é amar. Vocês concordam comigo? Então, amar é uma virtude. Você amar alguém é uma virtude que Deus colocou dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. Nós precisamos desenvolver isso de forma mais ativa e deixar de lado esse meio que machismo que é colocado indiretamente nas nossas vidas, que um homem não pode amar, que um homem não pode demonstrar sentimentos. Certo? E aí, falando da Bíblia e falar de amor é muito fácil, porque a Bíblia diz que toda a lei se resume em justamente amar. Não é isso? Lá em Mateus 22, 36 ao 40. Abra lá. Depois disso nós vamos ficar apenas em um trecho. Mateus 22, 36 ao 40. Mateus 22, 36. Diz assim. 37, perdão. Respondeu Jesus: amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como a gente viu, vocês concordaram comigo, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos também que Deus é amor, então, logo, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, logo nós precisamos fazer uso desse sentimento que é amor, certo? E aqui a Bíblia vem simplificar e resumir tudo isso que a gente começou falando aqui em apenas 2 trechos. O primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, e depois ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas o que é amar? Gigi, eu tenho quanto tempo? Os mesmos tempos ainda? O que é amar? Quem pode dizer alguma coisa? Vamos fazer uma interação aqui, vocês estão muito calados. Quem pode dizer o que é amar? Qual é a sua definição de amor? Sentimento, suportar, compreensão, cuidado, fidelidade. Alguém mais? Oi? Companheirismo, respeito.
tudo isso são formas de a gente demonstrar o nosso amor por uma outra pessoa, correto? Segundo o dicionário Aurélio, amar é um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Mas não somente essa, né? Existe uma série de listas lá e eu trouxe apenas uma definição. Mas tudo isso que vocês falaram aí é uma forma de amar. É uma forma de demonstrar, de exercer esse sentimento chamado amor, que nós homens precisamos exercer também. Certo? Todo machismo, todas aquelas ideologias enganosas que foram colocadas nas nossas vidas, que um homem não pode amar, que um homem não pode demonstrar sentimento, o Senhor quer quebrar isso agora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E o versículo que a gente viu fala, amar o teu próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Diante de tantos próximos que a gente pode ter, né? Próximo é aquela pessoa que está próxima a você. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, no seu convívio. Enfim, é uma pessoa que você tem um certo contato com uma certa frequência. E eu orei a Deus, o Senhor me deu 3 próximos aqui que nós precisamos demonstrar esse sentimento. O primeiro deles, seus pais. Efésios 6, 1 e 2. Alguém aqui é filho? Diga amém. Glória a Deus por isso, né? Lá em Efésios 6, 1 e 2, a Bíblia vai nos ensinar algo. Mais precisamente aos filhos. Efésios 6, 1 e 2 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então é natural quando a gente casa, né? Alexandre falou o testemunho dele, casou, tinha um sonho, saiu de casa. Petrônio da mesma forma. Então a gente sai de casa, a gente adquire a independência, né? Você está lá na sua casa, você tem o seu salário, você tem a sua vida financeira independente do seu pai, você não mora mais com seu pai. E algumas coisas a gente tendem a deixar de obedecer aquilo que foi nos pedido antes, enquanto nós morávamos na casa dos nossos pais ainda. Só que o fato de você ter casado não tira o fator de você ser um filho. Vocês concordam comigo? Vocês casaram, quem casou, né? Quem não casou ainda vai casar em nome de Jesus. Mas quem casou, que saiu da casa do pai, você não deixou de ser filho. Você não deixou de ter um pai. Esse versículo aqui não foi cancelado da sua vida. Você precisa continuar honrando o seu pai e a sua mãe da mesma forma que você honrava enquanto você estava lá dentro da casa deles. Amém? Então as regras continuam as mesmas. Eu coloquei aqui porque era algo que o meu pai pedia muito a gente, que era não usar brinco e nem fazer tatuagem. Era algo que o meu pai me pedia muito e pedia ao meu irmão. E isso surgiu de um dia que meu irmão chegou lá em casa dizendo que ia colocar um brinco. E aí o meu pai disse: se você colocar, eu arranco um alicate na mesma hora. E aí nunca me deu essa vontade. Eu escutei a ordem, né, pastor, como diz, e já entendi o recado, né? Se funcionava para o meu irmão, que era mais velho do que eu, imagine para mim, né? E algumas pessoas dizem: não, mas os pais geralmente dizem isso, mas para amedrontar, eles não fazem isso não. Lá em casa a gente nunca quis tentar. Se você quis, se você tem essa coragem, lá em casa a gente preferiu obedecer para não criar maiores problemas. Mas hoje eu sou casado. Hoje o meu irmão também é casado, inclusive já tem um filho. Mas do mesmo jeito, nós continuamos sendo filhos do nosso pai, da nossa mãe. Então tudo aquilo que eles nos ensinaram, todas aquelas ordens, todos aqueles ensinamentos ainda valem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que se hoje eu chegasse na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, com uma tatuagem ou com um brinco, eu tenho certeza que eu ia entristecer o coração deles com isso.
Talvez ele não tivesse mais aquela ação que ele disse, né, de arrancar com brinco e arrancar com a faca. A tatuagem era com a faca. Mas certamente ele ficaria triste. Eu estaria desobedecendo ao meu pai, desobedecendo à minha mãe, por algo que eles me pediram lá atrás. E como eu disse, o fator de eu ter uma casa hoje, morar, ser casado, ser independente financeiramente, ser independente do lar deles, não me dá o direito de negar ou não obedecer mais às regras que eles me passaram. Eu continuo sendo filho. Você continua sendo filho. Então, continue honrando seu pai, homem. Não é porque você casou que você deixou de ser filho. Você continua sendo filho. Você quer que seu filho lhe obedeça? Sim ou não? Então, obedeça o seu pai. Você quer que seu filho lhe honre? Sim ou não? Então, honre o seu pai. É princípio bíblico. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? O segundo, a sua mulher. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem, a gente que é casado, de nossas vidas, né? É o próximo mais próximo que a gente tem, que a Bíblia fala, de amar o próximo. Com a sua mulher, a maioria aqui é casado, né? Quem é casado? A maioria. Com a sua mulher você passa boa parte do dia. Talvez é a pessoa que você passe mais tempo, com algumas exceções, né? Dependendo do seu trabalho, talvez você passe um pouco de tempo longe dela. Mas a sua mulher é o mais próximo que você tem. Então, se nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos também amar nossas esposas como elas merecem e como a nós mesmos. Leitura bíblica de hoje, essa sim. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, diz assim: maridos, tem algum marido aqui? Diga amém. Amém. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, o segundo próximo que a gente vai ver aqui nessa noite é justamente as nossas esposas, as nossas mulheres. E como eu falei, talvez o seu caso seja o meu também, a sua esposa seja o mais próximo, é uma redundância, né? Mas talvez ela seja o mais próximo que você tem. Talvez seja com ela que você compartilha a maior parte do dia. Certamente, espero que seja com ela que você compartilhe as suas alegrias, as suas tristezas, os seus sonhos. Enfim, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu tive contato com um livro e a gente viu, né? Como é que eu posso amar o meu pai? Honrando e obedecendo. Agora estamos na mulher. Como é que a gente pode amar as nossas esposas? Então eu pedi um livro emprestado a Gigi sobre as 5 linguagens do amor. Você lembra o nome do autor? Não, né? Mas o cara fala que existe 5 linguagens do amor, que é 5 formas, na verdade, de você demonstrar o amor para com o seu cônjuge, no contexto aqui, né? Para a sua mulher, de 5 maneiras diferentes. Então, vamos lá, do mesmo jeito. Qual é uma forma de você demonstrar amor com a sua esposa? Sendo fiel, fidelidade, né? Respeito, carinho, ouvi-la, cuidar, por aí vai. Mas existem 5 formas. Eu vou falar apenas de uma aqui. Recomendo você que é casado, leia aquele livro, certo? As 5 linguagens do amor, é fácil de encontrar. Um livro muito bom para todo mundo que tem vida conjugal e até mesmo para quem não tem, que um dia terá. Uma das formas é justamente o toque físico. Me ajuda aí, Gigi. Uma delas é palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico, serviço.
São essas 5, atos de serviço. Então, dessas 5, eu orei ao Senhor, Deus me direcionou a trazer essa, toque físico. Então, a sua esposa, dependendo de qual seja a linguagem primária dela, de receber carinho, de receber amor, uma delas pode ser o toque físico. E esse toque físico não se limita apenas ao sexo, certo? Essa é apenas uma maneira de você tocar na sua esposa. Outra maneira, pegar na mão. Outra maneira, abraçar. Outra maneira, beijar. Então, existem várias formas de você demonstrar o amor através do toque físico para com a sua esposa. Não só através do sexo. Certo? Então, o nosso corpo ele é repleto de sensores que identificam os mais diversos toques. Se você tocar em qualquer parte do seu corpo, você vai receber uma informação. Você vai mandar uma informação para o seu cérebro. Porque algum sensor foi acionado e aí essa mensagem é direcionada diretamente para o cérebro. É tanto que você sabe se o toque é bom ou ruim, se causa dor ou não, se é quente ou frio, se é áspero ou não. Não é assim? Você consegue distinguir esses toques para com o seu corpo. Da mulher, da mesma forma. Então, só que o toque físico, usado de maneira errada, pode se tornar um transtorno para a mulher. Usado da maneira certa, você pode demonstrar o seu amor, o seu afeto para com ela. Como eu falei, né? Abraçando, segurando na mão, beijando, seja através do sexo também. Dessa forma, você consegue transmitir a mensagem que você ama a sua esposa. Se a forma de amar dela primária for esse, o toque físico. Por isso que é importante vocês lerem o livro. Certo? Mas se você usar, e era isso que Deus ministrava ao meu coração, não sei porquê. Mas se você usar essa ferramenta contra a sua esposa, você vai estar fazendo exatamente ao contrário. Ao invés de você demonstrar amor, você vai estar demonstrando aversão. Como? De qual forma? Tocando ela de forma indevida. Como eu falei, né? Quando a gente fala em toque físico, geralmente a gente remete logo ao sexo. Mas, como eu falei, não é apenas o sexo que você pode demonstrar o amor através do toque físico. E normalmente, a nossa libido, a libido do homem, que é o desejo sexual, é mais aguçada do que a mulher. Certo? Normalmente. Não é uma regra. Normalmente. Então é normal que você procure a sua esposa mais vezes do que ela. Isso é normal, a ciência explica isso. Só que lá em Gênesis 2:24 fala assim: lembre-se que agora nós estamos falando de uma forma errônea de transmitir a mensagem que ama a esposa, certo? Usando uma das linguagens que é exatamente o toque físico. Lá em Gênesis 2:24 fala assim: 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Perceba que o versículo começa falando do homem, ó. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E aí agora ele coloca a mulher também no jogo. Ele fala: e eles se tornarão uma só carne. Então aqui, pelo menos ao meu entender, a minha interpretação é que para os dois praticar o ato sexual, serem os dois uma só carne, precisa haver uma mutualidade de vontades e de querer. Certo? Não é apenas você querer e a sua mulher não. Ela precisa também para que eles se tornem uma só carne. Para que haja reciprocidade. Um ato sexual você tanto dá quanto você recebe. Carinho, amor e atenção, etc. Certo? Então, se você usa do toque físico de forma errônea, fazendo sexo contra a vontade da sua esposa, você está cometendo algo errado e muito prejudicial para a vida dela. E aí sei, concordo. Nesse contexto, existem várias interpretações, né? Existem vários contextos. Então, se você, homem casado, tem algum problema nessa área,
aconselho procurar os pastores para que isso seja resolvido, certo? Não é forçando a sua esposa a fazer sexo que você vai resolver esse problema. Pelo contrário, você estará agravando ainda mais esse problema. Amém? Lá em 1 Pedro 3,7, nos pede para honrar as nossas mulheres, as nossas esposas, como parte mais frágil. 1 Pedro 3,7. Lembre que aqui nós estamos falando sobre o nosso próximo, que é a nossa esposa. Já falamos sobre o toque físico, como você pode demonstrar amor por ela. Agora nós estamos falando com o que você não deve fazer. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, tem algum marido aqui? Amém. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso também pode estar impregnado naqueles conceitos que eu falei lá no início, errados, de que o homem precisa de sexo, de muito sexo. E aí a hora que ele quiser sexo, dado que ele é casado, aqui estamos falando num contexto bíblico, certo? Num contexto diante de Deus certo, que, considerando que você é casado, você tem sua esposa, que você pode praticar o sexo livremente, certo? Então lá no passado pode ter acontecido isso com você. Não, você é homem, então a hora que você quiser sexo, a mulher tem que fazer porque ela tem que satisfazer o seu desejo sexual. Isso está muito errado. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. E lembra que a gente viu lá no início, em Deus todas as coisas são reformadas. Se você aprendeu esse conceito errado, em nome de Jesus, se converta e comece a trilhar outros caminhos. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina justamente a tratar as nossas esposas com honra, como parte mais frágil. Amém? Se a sua mulher não quer, não cometa uma violação sexual. Você sabia que você pode estar cometendo uma violação sexual com a sua esposa? O Código Penal brasileiro, no artigo 25, fala sobre a violação sexual. Fala assim: ter conjunção carnal, ou seja, um ato sexual, ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Vou repetir o final aqui: ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, de repente, você não está nem usando um meio ilícito. É sua esposa, você está casado, você tem esse direito. Amém. Mas você está dificultando a livre manifestação de vontade da sua esposa. Então você está errando, usando o toque físico de forma errônea para com a sua esposa. Você não está tratando ela com honra. Você não está cumprindo a Bíblia como Deus nos pede aqui em 1 Pedro, que a gente está vendo, 3:7, como parte mais frágil. Ela tem os desejos dela também, as nossas esposas. Nós precisamos tratá-las com honra. Porque lembrem que elas são filhas de Deus. Amém? Deus morreu na cruz por elas e nos entregou para que a gente possa cuidar delas. Ainda lembram que amar, sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra pessoa. Quem aqui gosta de fazer alguma coisa obrigado, contra a sua vontade? Acredito que ninguém, né? Por que você vai querer isso para a sua esposa? Por que você vai querer colocar ela em uma área que ela não quer praticar aquilo naquele momento, contra a vontade dela? Você não está respeitando a sua esposa, você está deturpando esse versículo, logo você está pecando contra Deus. Então, repito, eu não sei porquê, nem fazia parte. A ideia era mostrar formas de amar e não o contrário, mas eu senti no meu coração de trazer isso. Amém? Que Deus tenha falado com alguém. Então, primeiro, o nosso próximo, nossos pais. Segundo, nossa esposa. Terceiro, seus filhos. Efésios 6:4.
Quem aqui tem filho, diga amém. Um outro próximo seu é o seu filho. E achei muito interessante que os dois testemunhos, tanto Alexandre quanto Petrônio, falaram sobre criação. Alexandre falou que foi induzido, né, a beber através da conduta do pai. E percebam aquilo que eu falei. O pai dele não chegou para ele e disse: Alexandre, você precisa beber. Ele aprendeu como? Segundo ele disse, ele via os pais bebendo. Petrônio, da mesma forma, disse que cresceu revoltado porque estava em um ambiente ruim, um ambiente de brigas. Foi isso, Petrônio, que você usou a palavra? Então, pais, quem é pai, levanta a mão aqui. Prestem atenção no que eu vou falar. Tudo que vocês fazem dentro da casa de vocês, vocês estão ensinando algo aos seus filhos. Tudo, sem exceção de nada. Você pode dizer: mas você não tem filho ainda. Certo, não tenho. Mas estou participando do Jovec, juntamente com Gigi, Josi, Luísa. Vocês não têm noção do tanto de vidas de jovens arrebentadas. Preste atenção no que eu estou falando. Arrebentadas por falta da ausência paterna. Aquilo que eu meio que falei no nosso primeiro culto, né? Que foi totalmente online. As consequências da ausência paterna. Para vocês terem uma noção, a gente já presenciou casos que o menino, começou a desenvolver um relacionamento homossexual porque ele disse que queria receber o carinho que não recebia do pai. Então ele procurou em um parceiro. Vocês têm noção da gravidade disso? Então quem é pai, mais uma vez, diga amém. Coloque a sua mão no seu coração e diga, repita isso: tudo que eu faço dentro da minha casa, eu estou ensinando algo aos meus filhos. Amém. Lá em Efésios 6:4 fala assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, pais, dediquem tempo de qualidade para com seus filhos. Se você não faz nada, se você não tem nenhuma atividade rotineira com seus filhos ou com seu filho, você está errado. Você está errado. Você precisa arrumar tempo, seja de que forma for, mas você precisa encontrar alguma maneira de fazer algo com o seu filho. Eu vou fazer uma pergunta simples, não manifeste a sua resposta, fique só para você. Você sabe qual é a cor favorita do seu filho? Você sabe qual é o sonho do seu filho ou da sua filha? Uma coisa simples. Mas que se você não tiver essa cultura de dedicar um tempo do seu dia para com seu filho, talvez você não saiba responder. Então, de repente você é daqueles que trabalham muito. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo seu trabalho. Você supre as necessidades da sua casa. Mas isso é apenas do seu papel, uma função sua: suprir a sua família. Se você tem filho, você precisa dedicar, você precisa inserir na vida do seu filho alguma coisa sua. Você precisa fazer alguma coisa, seja o que for, da mais simples até a mais complexa, mas faça alguma coisa com o seu filho. Achei muito legal que Érico chegou com o pai, né? Muito legal isso. Saíram de casa, os dois estão aqui aprendendo juntos. Pode ter certeza, isso vai ficar gravado na mente de José quanto vida ele tiver. Eu ia à igreja com o meu pai me levava à igreja. Então façam isso. Amém? Peçam ajuda a Deus. Eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei se vocês fazem já, se fazem, continuem. Mas se não fazem, façam isso. E notem que a gente aqui tem contato com uma parcela pequena de jovens e adolescentes. E mesmo nessa parcela pequena, é notório as consequências, o prejuízo que é a ausência paterna.
Então não pense que só você trabalhar e você nutrir a sua família já está bom para você. Não está. Você precisa desenvolver outros papéis que está dentro, que está debaixo, em cima, sobre os seus ombros. Amém? Então faça alguma coisa com seu filho, seja o que for. Você que é homem também, não jogue só, se você tem filha, para a sua mulher. Não, você precisa também ter um momento com a sua filha. Eu falei na outra ministração, você homem também tem um papel fundamental com a criação da sua filha, demonstrando amor, para que ela aprenda o que é um amor puro, para que quando alguém for abraçar ela ou querer mostrar algum sentimento a ela que não seja um amor puro, ela vai identificar, porque você, pai, mostrou a ela o que era um amor puro, um amor de pai, certo? Então vou falar a terceira vez: faça alguma coisa com os seus filhos, da mais simples a mais complexa, seja o que for, faça alguma coisa, invente, crie, peça ajuda à sua esposa, que é quem tem um contato geralmente maior com os filhos, né? Ela sabe do que o seu filho gosta, ela sabe do que a sua filha gosta de fazer. Peça ajuda, mas faça alguma coisa com o seu filho. Amém? Então precisamos desenvolver o amor, porque somos feitos à imagem de Deus e Ele é amor. E nós vimos aqui, nosso próximo, primeiro, pais; segundo, mulheres e esposas; terceiro, filhos. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Espero que você não interprete mal. Não estou aqui falando isso porque eu sou melhor do que vocês, longe de mim. Eu preciso agora dobrar a vigilância nisso aqui, porque já é a segunda vez que eu estou recebendo, né? Aquilo que o pastor sempre nos ensina: quem traz a mensagem recebe ela 2 vezes. Então, coloque isso em prática. Se de repente você deixou de honrar o seu pai e a sua mãe, volte a honrar eles. Se em algum momento você deixou de demonstrar amor pela sua esposa, volte a demonstrar amor pela sua esposa. Se você de repente não demonstra amor para com seus filhos, comece isso o quanto antes, para que ele possa crescer de forma saudável, para que ele possa ser um cidadão terreno e principalmente celestial, saudável, cheio de saúde e principalmente cheio de Bíblia. Amém? Vamos cantar uma música aqui, Randy? Vamos louvar o Senhor. Então tem um momento com Deus agora, certo? Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas se em algum momento aqui você se identificou em algum ponto desse, coloque a sua mão no seu coração e ore ao Senhor. Peça ajuda a Deus para que Ele lhe ajude. Se alguma coisa dessas que eu falei aqui é difícil para você, peça ajuda a Deus, que Deus e o Espírito Santo irá ajudar você certamente. Amém?